Lindo dia, linda tarde, linda noite. Independente de onde você estiver nos assistindo, que a energia esteja sempre lá em cima para essa nossa troca. Meu nome é Marcelo Posetti e esse é o Burnicast Brasil, o podcast que veio para falar do eventão mais legal do mundo, o Burning Man. Nessa sequência de episódios, a gente vai falar desse ano maravilhoso de 2023, o Homem na Lama, muitas histórias, estamos trazendo aqui pessoas que viveram isso lá na pele. Nesse começo de episódio, eu queria fazer um agradecimento muito bacana ao Lucas Souza. O Lucas Souza é o cara que está gerando um conteúdo aí no Burning Man Brasil muito bacana, ele fala de um amor ao evento aí muito bacana, ele nunca foi pro Burning Man, mas a gente vai ajudar ele aí. E se não segue ainda, segue lá, Burning Man Brasil, tem duas contas, as duas contas são muito bacanas, conteúdos diários aí para quem está interessado no evento. No episódio de hoje, duas pessoas muito bacanas, dois amigos aqui, o Gustavão, do meu lado direito, empresário, advogado, muito obrigado pela sua presença, Gustavo. Obrigado, Posetti, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Imagina, irmão. E do meu lado esquerdo, Rodrigo Teixeira, conheci por intermédio de amigos, chegou aqui no estúdio já conhecendo todo mundo, esse que é a Conexão Burn, muito feliz de estar com isso. Obrigado pelo seu tempo, Rodrigo, muito prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Legal, vamos ter um papo muito bacana aqui. Bom, dando seguimento aí aos acontecimentos desse ano, primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, né? O Gustavão, ele tem um ano de Burning Man, primeiro ano dele foi já nesse ano atípico. Já o Rodrigo foi 3 vezes pro Burning Man, tem mais experiência, a gente vai poder ter essa troca melhor. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: como foi o Burning Man de 2023? Gustavão, começa com você. Burning de primeira viagem. Conte-me um pouquinho da sua experiência no Burning Man. Primeira experiência, né, com o Burning. Antes de ir para o Burning Man, eu já costumava comentar com alguns amigos que eu já tinha ido para o Burning, já tinha feito o Burning sem ir para o Burning. Porque eu considerava que algumas experiências anteriores que eu tinha feito, elas poderiam ser colocadas na mesma prateleira. Então, fiz o caminho de Santiago de Compostela, andei 30 dias ali, atravessei a Espanha, fiz Machu Picchu, escalei o Kilimanjaro, e eu entendia que essas experiências, né, elas de certa forma tiravam a gente de uma certa zona de conforto e nos desafiavam de diversas formas, né, física, mental, e eu peguei um apreço por isso. E quando o Burning Man começou a ficar mais popular e alguns amigos próximos começaram a ir, fazer e contar as histórias, eu falei, opa, eu acho que isso aqui está parecido, está na mesma prateleira. E as curiosidades e o interesse começou a surgir, ele foi se alimentando. Por algumas dificuldades, ou era trabalho, ou era agenda, eu ainda não tinha conseguido ir, esse ano as coisas se encaixaram, fazia muito sentido eu tirar esses dias e me aventurar. E foi a primeira vez, e foi um teste de fogo, né? Os contratempos aí, as dificuldades adicionais que foram postas. O Burning Man nunca é fácil. Nunca é fácil, e não foi fácil também esse ano, mas eu acredito que eu tenha me saído bem até, fiquei até o último dia, vi o homem queimar. Passei por alguns contratempos, eu não gosto muito de falar a palavra perrengue, porque perrengue parece que é uma coisa que não está esperando e acontece, mas eu acho que essas dificuldades todas a gente já sabe que vai enfrentar e elas fazem parte da experiência. Mas fiquei até o final, ajudei a desmontar o camping, voltei dirigindo um RV de um amigo, que eu queria também aprender e ter essa experiência. Então eu acho que foi incrível, foi uma experiência que vai ficar marcada pro resto da minha vida, a primeira vez a gente nunca esquece. Pretendo voltar, pretendo mais experiente ainda, com alguns conhecimentos, né, desse ano, e eu acho que é uma oportunidade incrível assim, que a gente tem de sair da nossa zona de conforto, enxergar a nossa vida sob uma outra perspectiva, e se a gente tem a oportunidade, né, um privilégio por diversos motivos, né, eu me sinto um privilegiado de ter estado lá. Então essas dificuldades todas elas são superadas se você tem a consciência do quão difícil é estar lá, o quão raro, quantas pessoas queriam estar lá, mas não podem estar por alguns motivos, né? A gente não é algo que está aqui no Brasil, enfim, né? Não está próximo, exige um planejamento. Mas foi muito válido, foi incrível. A gente vai conversar sobre o
o contratempo, a chuva, o perrengue, chama como quiser, né? Vamos chegar lá. O Gustavão ficou num camping Feed the Arts, que é um camp que eu tenho muito carinho. Tive a oportunidade de ficar 2 anos lá. Vamos entrar nesse assunto depois. E eu queria ouvir um pouco do Rodrigo. E aí, Rodrigão, terceiro burn, foi preparado, chegou lá, tudo mudou. Tudo mudou. Em que camp que você tava, Rodrigão? Eu tava no Brasa. Esse ano eu queria ter uma experiência diferente em termos de camp. Geralmente eu ficava no Amazônia, que é um camp, sei lá, a última vez que eu fiquei em 2017, eu acho que devia ter 120 pessoas por aí. E 120 pessoas, você nem conhece todo mundo. Então eu queria ter um camp, uma experiência de estar num camp menor, que eu pudesse conhecer melhor as pessoas e estar mais próximo. Esse ano eu até cheguei a me inscrever como camp, junto com mais uns amigos. É mesmo? Teve essa coragem? Porque é uma tarefa... Não, a gente preencheu o formulário, enviou, e a gente ia ser um arte support camp. Legal. Mas aí o nosso amigo, que é artista, ele teve que fazer uma cirurgia no joelho e ele não conseguia mais também se dedicar para isso. Então a gente abortou o projeto, mandei um outro e-mail depois falando, olha, não preciso de analisar meu formulário não, porque não vamos mais Por enquanto. Como camp, exatamente. Mas aí me juntei ao Brasa, que era também parecido com o que eu queria, eram 30 e poucas pessoas, e me preparei bastante. Fizemos até aula de spinning para não ficar doendo de andar de bicicleta. Só que eu descobri que o melhor exercício para esse ano deveria ser amarrar uns pesos na perna e ficar andando com esse peso. Porque cansa ficar andando com aquela lama. Mas só ia descobrir lá, né? No meio da questão. E aí você se preparou super até quinta-feira, tudo maravilhoso. Algumas coisas saem do planejado, né? Não dá pra gente seguir exatamente uma agenda lá no Burning Man, mas tava divertido, continuou sendo divertido depois. Eu acho que a gente tem que se adaptar ao que é imposto pra gente, e a gente conseguiu se adaptar bem. Eu acho que não só eu ou só o camp, mas eu acho que a comunidade em geral. E você vê que no sábado já tinha festa de novo, era uma outra dinâmica, mas a gente tava curtindo. Você tava de RV, Yurt? Eu tava de RV. Tava de RV. Tava bem, né? Falar de RV já é uma estrutura que você tá um conforto. E por uma chuva ainda. Já o Gustavão tava de Yurt, né, Gustavão? Sofreu um pouquinho mais? Um pouquinho. Molhou, né, o chão. O Yurt estava bem instalado. Diferente de alguns casos que a gente viu, né, em outros campings, que o teto saiu por conta do vento e tal. O meu yurt sustentou bem, a cama, tudo tranquilo, mas o chão molhou bastante por conta da água mesmo escorrendo pelos mínimos espaços, assim, né? E aí molhou bastante, e eu acho que foi a maior dificuldade, na verdade, assim. A gente hoje olha para trás e fala, poxa, o chão do meu yurt estava molhado, sabe? Os problemas ali, eles estão todos né, intensificados, né? Tudo ganha uma outra proporção, mas depois você olha para trás e né, as coisas ficam um pouco mais relativas e você enxerga de uma outra forma. É incrível. Acho que esse contratempo, a chuva, acho que para mim, pelo menos, mostrou a capacidade do ser humano em se adaptar a qualquer situação. Assim. Aquele que tem resiliência, que enfrenta muito rápido, assim, como muda a chavinha, sabe? Você fala uma coisa que é um problema muito gigantesco, você passa pelas dificuldades iniciais e depois você percebe que o ser humano tem uma capacidade de adaptação assim absurda. E foi o que o Rodrigo falou hoje. No sábado já tinha gente saindo à noite. Eu aproveitei esse tempo para descansar, dormir direto. Mas vamos começar do começo. A galera quer saber da chuva, com toda certeza. Mas vamos lá, você, marinheiro de primeiro burn, chegou lá, como é que foi sua experiência até quinta-feira sem chuva? Resume um pouquinho aí, como é que foi isso? Vamos lá. Fala um pouco do feed, do que você tava. Perfeito. Eu já, com alguma experiência, né, como eu citei essas anteriores, eu estudei, né, entendi um pouco como funcionava. E decidi na semana de construção, eles chamam de Builder Week, né? Então eu quis ir antes do evento começar, né? O Burning começa no domingo, e eu cheguei lá na sexta-feira bem cedo. Até queria ter chego na quarta, não foi possível por conta da chuva, ela atrasou um pouco a programação de entrada, mas eu cheguei na sexta, então eu ajudei a montar o camping, montei o meu yurt.
Não o meu, especificamente, porque um amigo já tinha ido antes, mas ajudamos a montar os yurts ali do camping. E eu acho que isso, quem tiver a possibilidade, quem tem interesse também de fazer esse esforço e conseguir alguns dias antes, obviamente tem questões de trabalho e tal, eu consegui organizar minha agenda, fui antes, então ajudei a montar. E isso possibilitou me conectar com as pessoas do camping de uma forma muito profunda, assim, porque o evento, as distrações externas, né, todas aquelas atividades, elas ainda não estavam acontecendo, então o foco todo fica em, poxa, vamos montar a nossa casa, vamos cuidar do nosso espaço, vamos montar o que vai ser nosso durante uma semana, né? E eu me dediquei bastante para isso, assim, eu percebi que eu já aqui no Brasil, aqui em São Paulo, tenho um apreço muito grande, assim, pelo meu canto, sabe? Aquilo que eu chamo de casa. E aí lá também a gente teve um cuidado muito grande, montamos uma mesinha com papelão de sobra de caixas, a gente fez uma mesa que a gente colocava todas as coisas ali em cima, os principais objetos, caixas para os tênis e sapatos, coloquei meus chapéus na parede. Então, esse tempo que você tem para cuidar desse seu lar, que vai ser durante uma semana, eu acho que fez muita diferença durante o evento, né? Então, eu não me senti, entre aspas, passando perrengue, né? Como talvez eu me sentiria se eu tivesse caído de paraquedas ali. Eu pude montar esse espaço de uma forma assim, com muito cuidado, carinho, e isso facilitou muito os dias seguintes, né, no Burning. Então a montagem por vir, né? Exatamente. A surpresa, né? Exato. E o Rodrigão, me diz aí, o Gustavo estava num camp de 18 anos de Burning Man, um camp bem estruturado. Rodrigo já estava num camp menorzinho. Brasa, você quis esse ano ir nessa estrutura menorzinha, chegou lá de RV. Como é que foi essa preparação aí? Semanas antes, dias antes da chuva? Uhum. O meu pré-burner, na verdade, foi bem diferente dos outros. Eu consegui fazer, tipo, tudo sem correria, como geralmente é. Então, tipo, eu tive o dia de fazer a compra. Foi um dia longo, mas foi um dia tranquilo. O dia da viagem também para lá foi bem tranquilo. Eu cheguei lá na quinta noite e sexta de manhã a gente estava montando o camp também. Então, cheguei também na Build Week. 8 horas da manhã a gente já estava lá fora, de café tomado, montando a primeira estrutura. A gente tinha uma estrutura de uma tenda, né, grande para montar, onde que as barras não estavam assim tagueadas, então a gente demorou um certo tempo para entender como é que isso encaixa com aquilo. Então a gente foi montando assim no chão, tentando entender como é que era. Mas assim, é engraçado que 8 horas a gente estava lá, 11 já estava montado. Tipo, foi assim, muito rápido assim, e a galera toda, igual o Gustavo falou, a interação entre a gente foi muito legal ali, todo mundo ajudando. A gente conseguiu, os vizinhos olhavam pra gente e falavam, caramba, vocês foram muito rápidos nisso aí. E aí, a partir do momento que a gente já montou a estrutura, a gente já começou a colocar a decoração. E aí foi tomando conta, né? Tomando forma. A gente queria montar um boteco brasileiro e a gente conseguiu fazer isso. Ficou muito bacana lá. A gente levou muito detalhe de decoração, assim. Então, onde você olhava, você tinha alguma coisinha. Não tinha uma bandeira do Brasil, mas você sabia que era brasileiro. E então tinha camisinha de cerveja, tinha garrafa. Então, ver aquilo lá tudo pronto, assim, tudo legal, eu falei, nossa. Tava confortável, tava em casa praticamente. A gente tinha uns sofás, assim. E aí, outras coisas do nosso camp chegaram no domingo, então domingo a gente continuou a montagem. Eu acho que na segunda foram as últimas coisas que chegaram, assim. A gente montou uma mesa de totó ainda na segunda-feira. Estavam bem preparados e o evento começou. E aí, teve momentos maravilhosos, curtiu muito? Muito, como não. Tava esse ano? E tipo, segunda-feira já foi o primeiro churrasco, né? O nosso camp oferecia churrasco vegano e caipirinha. E assim, antes de abrir, já foi começando a chegar a gente. O churrasqueiro não tava nem ligado, já tinha fila. De repente a gente vê, já tá aquela confusão de bicicleta, o bar lotado, assim, aquela confusão. Eu não entendendo nada, assim, que é isso que tá acontecendo aqui? Parece que foi anunciado que ia ter alguma coisa, assim, que tinha muita gente mesmo. Rodrigo, desculpa interromper. Você lembra, foi no domingo que eu fui lá com o Pedrinho, com o Fischer? Foi no domingo, Eu acho que foi no sábado. Sábado ou domingo? No sábado. Eu acho que no sábado, né? Olha essas coincidências, né, na vida. Os dois se conheceram na praia, né? Olha que história bacana. O camping que o Rodrigo tava, o Brasa, foi o primeiro camping que eu fui com o Burning quase funcionando. Foi o primeiro camp que eu fui visitar depois do feed. Não, do feed. Eu cheguei, a gente montou na sexta e tal, aí no sábado a gente ajudou, a gente trabalhou, montou, e aí à tarde, vamos dar uma volta, vamos conhecer.
primeiro camp que eu conheci depois do meu, né, o FIDE Arts, foi onde o Rodrigo estava. E então isso foi possível por conta dessa entrada antes, né? E essa interação também. Então eu estava num camping, eu não expliquei antes, né? Mas eu estava no FIDE Arts, que é um camping americano, que existe desde 2007, e eles oferecem comidas, né? Então é um camping de chefes, eles se revezam na liderança da cozinha, e nós, né, quem está ali no camping, trabalha ajudando a cortar os alimentos, a lavar a louça, a cozinhar, e eles oferecem para o Burning Man essas refeições que são refeições assim, espetaculares, banquetes, que você não acredita que aquilo está sendo feito no meio do deserto, mas é uma cozinha industrial e tal. O Gustavo tá dando um spoiler aqui sobre o feed, mas a gente vai ter em próximos episódios só falando de campings. Vai vir pessoas aqui falar do feed, vai vir pessoas falar do Brás, vai vir pessoas falar do Favela, a gente vai contar. Então tá interessado em conhecer o camp que você quer ficar? Vai acompanhando aí. Isso é muito importante, né? Eu cheguei até o feed por meio do pessoal do Aldeia Zen, né? O Fabiano, o Felipe Fred, que eles já estavam conectados com esse camp, então um grupo brasileiro, né? Um camp brasileiro que acaba fazendo essa parceria. E eu acho que é uma mistura perfeita, assim, porque o feed é uma galera old school mesmo, assim, tem galera de outras idades, pessoal muito experiente, já faz Burning Man há 16, 17 anos. Então, para mim, isso foi uma novidade que eu não esperava, assim, criar laços de amizade muito fortes com pessoas de outras gerações. Eles são maravilhosos, tive muitas experiências bacanas. Então você percebe que fazer o Burning não é uma coisa de jovem ou uma coisa que para a galera que quer festa, é muito mais uma questão cultural de uma filosofia de contracultura, uma filosofia de pessoas que têm um pensamento livre e expressam isso, porque ali você tem CEO de todas as espécies ali, né? O CEO, quem comanda o Burning, pessoas muito bem-sucedidas, assim, que têm, né, profissões muito tradicionais, mas a cabeça é livre, né? A contracultura está na cultura e na essência. E aí a gente poder absorver e se alimentar disso, eu brinco que foi meio que um atalho, assim, que eu peguei, já me entendendo na essência, né? E aí, obviamente, o Brasa foi incrível, eu me impressionei, assim, o Rodrigo começou a explicar o que eles tinham ali, e foi, cara, era um pedaço de Brasil em tudo, assim, todo detalhe, então também era como se a gente ali no meio do deserto tivesse sido transportado para um boteco ali, né, e com coisas muito culturais, assim, que resumia e você entrava nesse universo. Então, para mim ficou muito marcante isso, foi o primeiro camping, depois do meu, que eu saí, e aí eu entendi assim como cada camping ele pode realmente teletransportar para um outro universo, assim, ali, né? Que é a ideia, né? Os camps eles são temáticos e eles trazem aí, como ele falou, churrasco, caipirinha, o feed que oferece comida e outros muitos mais. Mas vamos lá, pessoal. A galera quer saber, e quando a chuva chegou? Como que a situação ficou? Me diz aí, Rodrigão. Eu tava no camp na hora, então só fui pro RV. E era na sexta, né? Eu tava com muita expectativa. Quinta, né? Era na madrugada, né? Quinta de madrugada deu uma chuvidinha, assim. A gente tava junto, eu tava com o Gustavo, a gente tava vendo o Polypan. Mais uma das coincidências, né? Aqui de hoje. A gente não sabia que o Rodrigo ia estar aqui. Pô, exatamente. Fly provides, né? Não, a gente tava vendo uma apresentação que eu achei maravilhosa do Polypan, que são os DJs franceses. E foi muito legal essa apresentação. E a gente se encontrou por coincidência lá. Tava eu e minha esposa, a Ju, sozinhos, e de repente eu vi um cara que eu conhecia e o Gustavo estava junto, acabou que a gente acabou de ver tudo junto também, essa apresentação. Deu uma chuvidinha, só não atrapalhou na quinta. A chuva mesmo começou na sexta, talvez 1h da tarde, não sei. E sexta a gente ia fazer um bloquinho lá. E assim, esse bloquinho a gente tava assim... amarradão pra fazer. Eu tava acompanhando daqui as notícias e eu senti o quanto a galera tava amarrada. Todo mundo na praia já sabia do bloquinho. A gente não parava de falar dele e tal, não sei o quê. E um pouquinho antes dele começar, começa a chover e não para. Chuva forte mesmo. Eu tava no RV, liguei o rádio, coloquei lá na rádio oficial, fiquei ouvindo e tipo, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui, não vou sair na chuva, não tinha capa de chuva, não fui preparado para isso. E as meninas, a gente tinha mais 2 meninas com a gente no RV dividindo, elas também estavam lá, a gente começou a fazer o quê? Vamos beber.
Ficamos ouvindo rádio, tomando drinks e tal. Batendo papo. E você, Gustavão, como foi esse momento aí da chegada da chuva? Cara, eu preciso recapitular um pouco para chegar nesse momento, porque foi assim, é uma história muito incrível também. Um dia que ficou marcado, vai ficar marcado pro resto da minha vida. Como foi o meu primeiro burn, eu percebi que no início, principalmente no primeiro dia, no domingo, né, quando realmente o evento começa e todo mundo tá ali, para mim foi muito impactante, assim, Posete. Eu acho que as pessoas que vão pela primeira vez, ou quem foi esse ano pela primeira vez vai se identificar. Eu fiquei muito impactado com aquelas luzes, com aquele mundo, aquele universo à noite. É muito mágico, é muito... Você fica, cara, o que está acontecendo? É o metaverso real. Né? Exato. Que mundo é esse que foi criado em uma semana, né? Realmente é muito impactante. Eu estava com uma bike elétrica, que eu comprei, inclusive eu trouxe para o Brasil depois, e ela marcou, no dia seguinte eu vi isso, ela marcou 50 quilômetros na noite. Já tinha rodado 10 antes, no sábado, tal, ali, conhecendo um pouco, mas na segunda-feira eu fui ver, no domingo eu tinha rodado 50 quilômetros. Eu não saía quase praticamente da bike, eu rodei aquele lugar inteiro. E eu fiquei, foi um movimento um pouquinho que eu estava um pouco mais fechado comigo, porque eu queria, tipo, eu sabia que ia ser a primeira e única experiência, né, a primeira vez. Eu quis aproveitar ao máximo comigo. Então, os primeiros dias eu fiquei mais fechado, fiquei um pouco curtindo o Burning Man mais na minha, peguei leve. Na quarta-feira eu dormi bastante, foi uma noite que eu não saí. Curti, na quinta-feira de dia, curti o dia, saí muito descansado, trabalhei. Esse dia eu lavei louça durante 4 horas, ficou marcado, porque o pessoal serviu a comida no dia anterior e tal, mas eu estava super descansado, falei, não, vou embora, deixa eu fazer, tô com energia. E é um pouco isso, assim, eu estava me sentindo muito bem, falei, deixa eu cobrir aqui de alguém, faço. E aí estava muito descansado, então, porque eu sabia que a partir de quinta eu ia acelerar mais, eu ia aproveitar mais a noite, então eu estava muito descansado nesse dia. E a gente se conheceu, se encontrou se reencontrou, na verdade, na quinta-feira à noite, curtimos esse set do Paul Ben, foi incrível. E eu falei, bom, eu vou aproveitar agora, vou curtir o que a noite tem a oferecer, né? E aí depois do Paul Ben a gente foi pro Vintage, que tocou no Playground, aí depois a gente eu fui pro Deep Playa, tava tocando Sanvi lá, então você pedala muito tempo ali, 10, 15 minutos até chegar no lugar onde o carro tá, e você não sabe onde é, então é tudo uma aventura, né? Até para você achar onde a festa está rolando. Aí depois do Sanvi, isso já tinha passado a noite, a gente foi pro Carl Cox, que tocou o disco, que foi uma das coisas mais incríveis assim que eu vi na minha vida, o Carl Cox tocando disco mesmo, e aquela batida forte dele misturada com black music, uma coisa maluca assim. E durante a noite, foi o que o Rodrigo falou, da quinta-feira, né? Caiu umas garoas ali e tal, mas eu pelo menos estava tão crente assim na ideia de falar, eu vou curtir, vou aproveitar essa noite até onde eu puder, né? E se vai chover, se não vai, não sei, mas isso não vai me impedir. Vou viver o presente e as coisas vão se resolver. A chuva é uma vírgula. Depois a gente vê. É isso. Se chover, a gente depois vê. Não vou sofrer de véspera. E então eu fui indo. E aí no Carl Cox a gente viu que caiu uma chuva mais forte. Deu uma molhada já. Deu uma molhada. E aí eu acho que isso é importante ressaltar para o pessoal que está em casa. O problema não é a chuva. Se você pega e olha aquela chuva caindo, pelo menos ali no Carl Cox que choveu um pouco, é uma chuva fina, é uma garoa que ela molha, mas não é aquela coisa que te impede até de sair, sabe? Que é aquela coisa torrencial. Não choveu desse jeito. Choveu uma chuva fina que caiu, né, durante bastante tempo. O problema é o chão. Chão. Esse é o problema. O problema é o chão. O problema que e não vira uma lama normal. Uma argila que vira um cimento depois. Então, qual que é o problema? Não é a chuva. O problema é a consequência da chuva. E qual que é a principal consequência da chuva? E ela te impede de se locomover. Não dá para andar de bike e não dá para andar de carro. E para andar a pé é um sofrimento. Porque você imagina um cimento que vai grudando, de repente você está com um sapato desse tamanho, pé grande, e você não tem nem força para levantar. Então, o problema foi a chuva. O problema foi o deslocamento que impossibilitou as pessoas de irem e virem. Né? Acho que isso é importante ressaltar. Então, como a gente já estava ali no Carl Cox, estava curtindo, a gente continuou curtindo. Depois do Carl Cox, eu fui para o Monkey Love, que era um outro camping que costumava rolar umas festas pós-eventos, né? Então ali já estava à tarde do dia seguinte.
E aí curtimos o Monkey Love, é um lugar mais fechado, uma caverninha, e eu não vi a chuva cair. Aí que tá. É muito maluco isso. Não vi a chuva cair. A hora que eles desligam o som da Monkey Love, talvez justamente por conta da chuva, já sabendo, né, da dificuldade que seria, eles desligaram do nada. Pra fora. Aí saímos, a hora que eu olho para fora, eu vejo uma situação uma situação catastrófica. Uma situação assim. Você tava longe de casa. Posete, eu tava no 2. Longe. Do outro lado. Do outro lado. Eu olhei aquilo, aí eu sou muito racional, assim, né? Então eu tava ali curtindo, vivendo o presente momento. Tava com amigos, não tava amigos, sozinho. Não, tava todo mundo ali, a gente tava em casa, uma energia incrível e tal, eu tava super descansado, então consegui curtir a noite. Quando a gente sai, uma cena, assim, realmente de uma... Pós-apocalipse. Pós-apocalipse, essa é a palavra que eu tava tentando pegar. Literalmente, porque tava já a chuva muito fina, mas as pessoas não conseguiam andar. Muita gente passando e já ficou... E não conseguiam andar, tentando empurrar a bike não mandava. Assim, uma tentando ajudar a outra, caindo no chão. E eu fiquei olhando ali, eu lembro que eu parei e fiquei olhando uns 10 minutos. Eu falei que preciso entender o que é isso. Entendi, falei, bom, não consigo andar de bike, não vou nem tentar, para não acumular barro e tal. E eu vou ter que voltar a pé. Deixa a bike aí. Peguei a bike, levantei, escondi ela atrás de umas tendas que tinham ali perto. Não era muito perto, mas eu não quis deixar ela exposta. Escondi, passei o cadeado, peguei minha garrafinha, fui no camping seguinte, falei, olha, eu preciso andar agora 2 horas a pé. E vocês precisam me dar água, senão eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. E aí fui lá, eles obviamente foram solícitos, me deram água e eu comecei a andar. E aí passa um filme na cabeça, né? Falei, poxa, eu vivi uma noite mágica, incrível, uma das noites assim, mais incríveis da minha vida. Um monte de artista, um monte de amigo, um monte de arte, um monte de histórias, né? Um monte de conexões e agora essa dificuldade, né? Então era meio que do céu ao inferno, assim. E aí eu andando ali, já tinha passado mais ou menos 1 hora, eu começo a ouvir pessoas, gritos assim, meio que comemorando, meio que... assim, eram gritos de êxtase. E aí eu tentando entender, eu olho para trás para ver de onde esses gritos vinham e eu vi um arco-íris assim, gigantesco no céu. Muito forte, Posete, muito, porque as nuvens, né, estavam em cima. Duplo, né? Era duplo, mas eu nunca tinha visto um arco-íris tão forte, assim, de luz, de ponta a ponta. E eu tava bem no meio, legal. porque você atravessa pela praia, né, você não volta pelo... E, não, daí foi muito emocionante, porque no meio daquele caos, né, você vê essa beleza e, assim, um momento único ali. Esse arco-íris durou 7 minutos, 8 minutos, eu tava bem ali naquele momento. Qual a chance de chover no deserto, qual a chance de eu estar ali no Burning Man. Que belo momento. Foi emocionante, fiquei emocionado, aí voltei chorando, passa um filme na cabeça. Eu acho que essas experiências, né, você tem que aproveitar e ir a fundo mesmo, né? Não só ficar na superficialidade, aí passa um filme, você procura... né, lições e ver o que você pode tirar disso, né, para o seu dia a dia. Então, assim, foi umas emoções extremas, eu diria. Assim. Muito feliz de ouvir sua história aqui, irmão. Vocês sabiam que o Estado americano decretou estado de emergência nesse período? Eu não sei se vocês estavam tendo acesso lá a informações durante o evento. Semanas antes do evento começar, teve um terremoto na Califórnia e existia um furacão que estava passando por perto. E, então, assim, a situação era complicada, né? Então, essa aventura lá, ela já estava anunciada. A gente só não sabia como é que ia ser. A intensidade, né? E você, Rodrigão? Essa história foi muito boa. Fico feliz. Obrigado por compartilhar isso. Poxa, vamos falar mais, com certeza. Mas eu quero ouvir o Rodrigão agora. E você, Rodrigão? Conta um pouquinho dessa experiência quando a chuva chegou. Como é que foi no camping? Como é que foram os dias? Então, aí depois que ela parou, assim, mais na sexta-feira à noite... A gente já tinha programado, né, que ia ter o bloquinho, não teve, mas a gente ia ter uma festa no nosso camp depois do bloquinho, assim, tipo um pós-bloquinho assim, e a gente resolveu fazer a festa. Então a gente teve um cuidado ali com as extensões para não ficar exposto, então a gente tentou levantar elas para não ficar no chão e cobriu de plástico também. Eu acho que a gente tentou ser um pouco mais seguro, não sei se quanto foi. Se deu jeito. Mas não aconteceu nada. A gente colocou um CDJ na churrasqueira, que eu achei que ficou super legal.
Começamos a tocar uma música, de repente começou a chegar gente que a gente não conhecia também, e a gente fez uma festa no nosso camp, então, na sexta à noite, que foi esse dia da chuva, e a festinha foi legal, ficamos até tarde. Que legal. Já tá na chuva é pra se molhar, né? Sim, não, e aí a gente, sexta, tipo, que a gente legal. tava debaixo Parabéns. dessa estrutura de shading lá, e aí Segurava. chovia, acumulava água assim, dava aquela barriga, e aí a gente tinha, putz, isso aqui vai alguma hora vai arrebentar. Então, uma hora a gente começou a ficar pegando assim, uns cabos de vassoura pra tentar tirar a água lá de cima. Então, aí Virou ficava toda uma hora. diversão. Ficou. E aí, isso foi sexta. Sábado, eu acho que já foi um dia um pouco mais normal, assim. Já choveu algumas horas, mas nem tanto. Só que a gente andava. A gente não tinha mais a bicicleta, né? Não tinha como mais andar. Mas a gente fez uma coisa diferente, que foi andar a pé. mais perto ali. Não, a gente foi no templo. A gente Legal, saiu do caminhou nosso bem. camp, foi até no templo, voltou. Passou alguns camps também, então a gente fez uma bela caminhada. Vocês fizeram alguma adaptação nos tênis, no sapato, na bota? Ah, sim. Porque eu ouvi muita coisa, a galera achou saídas, era saco com meia, meia com saco. O que vocês... Eu coloquei saco de lixo algumas vezes, com alguma fita. Ziplock também ajudou também, por fora, assim. E horas também eu fui só... No primeiro dia eu fui descalço. Não gostei porque ficou frio, sabe? Tipo, fiquei com frio no pé. E depois pra tirar a lama foi, tipo, impossível. Pouca água, né? Não acredito. Deve estar ainda com lama um pouquinho embaixo das unhas até hoje. Eu fiz uma gambiarra lá. Tipo, peguei uma garrafona d'água que já tava vazia, cortei, enchi de água, deixei meu pé lá de molho, fiquei esfregando assim. Aí eu consegui dormir essa noite sem muita lama, eu acho. Maravilhoso. E quais eram as orientações que o camp de vocês passava aí durante essa chuva? Eu achei assim. Eu sei que o Feed é um camping muito raiz, os caras eles estão em contato sempre. Eu não sei se o Brasa devia estar também, porque o Gabriel tá sempre em contato lá. A rádio tava passando orientações. Eles conectaram a rádio ali no camping, deixaram ao ouvido de todos. Ventilou-se a possibilidade do Feed the Arts alimentar as pessoas que precisavam de comida. Eu vi isso no rádio. Eles entraram em contato com a gente, obviamente com os organizadores, com o pessoal, os líderes. Os líderes se colocaram à disposição, né? Falaram, olha, a gente só precisa de água e gás, que vocês nos forneçam isso, e obviamente os alimentos que tiverem disponíveis, a gente vai fazer esse esforço comunitário se for preciso. Se a chuva apertasse, se tivesse mais dificuldades, e eles chegaram a anunciar isso na rádio, né? Então a gente já também estava preparado ali, bom, vamos ter que trabalhar para a galera. Eu já estava ali no sábado, eu fiquei de molho na sexta, no sábado descansei, e a gente ficou meio que preparado para isso acontecer. Depois que eles nos informaram que não ia ser necessário, que a demanda eles iam conseguir controlar e prover, né, de forma pontual as necessidades de determinados campings. E também depois anunciaram posteriormente na rádio que, olha, o Feed the Arts não vai precisar, não vai alimentar, então não precisam ir lá. Para não aglomerar, né? Para não aglomerar. Então, assim, o evento monitorou a todo momento. Eu acho que é muito interessante isso também, né? Essa coisa do efeito manada. Eu analiso um pouco o caos que se criou em torno disso, muito em razão desse efeito manada do ser humano mesmo, de agir por um impulso, por um medo, né? Antes de mais nada, um medo, e fazer um efeito de seguir quem está ali fazendo determinado movimento. Né? O famoso desespero, né? Desespero e um efeito manada que você vai e segue, se deixa influenciar por boatos, começaram a correr boatos de doenças e não sei o quê. Boatos, né? Boatos. E você chegava para as fontes, os líderes ali no camp, isso não tem nada a ver. Então, foi o Pedrinho, meu grande parceiro de URT, a gente sentou e a gente falou, bom, temos comida, temos energia elétrica, temos lugar para dormir, temos banheiro, a chuva dava a previsão de só mais um dia, um dia e meio, então a gente também sabia que levaria 24 horas para a lama secar. Como eu falei, a chuva não foi o problema, foi, né, o efeito sobre a lama e a dificuldade em se locomover.
Então você criou uma nova realidade ali e fala, bom, não vou me locomover, não vou criar aqui, vou fazer certas privações, e a gente esperou. No domingo foi muito interessante, assim, conforme o tempo passava, você via mais gente na rua, o ser humano ele vai saindo, né? Essa capacidade que eu falei de adaptação. Então, primeiro aquele medo, então vem um instinto de sobrevivência, né? E fala, poxa, preciso sobreviver, estou numa condição extrema. Depois você percebe que a sua vida já não está mais em risco, então você relaxa, você começa a se socializar ali. E aí acho que a terceira fase é isso, você começa a sair, né? Que nem vocês falaram, vocês foram lá no templo e tal. E aí o meu movimento de saída e de relaxar um pouco mais foi quando a gente soube que a gente não ia precisar trabalhar para os outros campings, alimentar. E eu comecei a ver as pessoas ali, a vida voltando, o negócio acontecendo de novo. Então esse movimento de renascimento assim também foi uma coisa única que aconteceu ali. E as pessoas com mais experiência de burning falam que isso foi muito bonito, assim. Até o Gold Cap eu vi que ele postou que para ele foi um dos melhores burns da vida dele, porque as festas e os eventos que ele pôde fazer e tocar depois foram muito puros, assim, porque quem estava ali realmente tinha passado a dificuldade e tinha entendido também o que era o burn, né? Os princípios de você viver o presente, você não ficar ansioso, você deixar as coisas passar. Obviamente que tinham casos e casos, né? Pessoas que precisavam voltar por conta de trabalho, tava, né, o trabalho em jogo, coisas assim, realmente extremas, você entende, mas eu acho que teve muita gente que ficou ansiosa, se desesperou, foi um impulso mais de medo. Isso né? que eu queria perguntar, no camp de vocês, quais eram as informações sobre sair do evento naquele momento? Alguém desesperou e quis sair correndo? Sim, algumas pessoas a gente conseguiu, tinha um Virgin, era um menino assim, muito mais novo que a gente. E agora? O que vai acontecer? Falei, calma, tipo assim, não vai acontecer nada, a gente vai ter que esperar. A gente não Talvez vai você perca seu voo, mas calma. Exatamente. Né? Não, ele já morava nos Estados Unidos, para ele estava de boa. Mas ele ficou tranquilo depois. Se você que já veio aqui tantas vezes tá tranquilo, então o que eu vou fazer? Eu vou ficar tranquilo também. É melhor assim. Trouxe calma. Mas teve um casal que tava lá com a gente, eles foram embora, tipo assim, eu acho que na manhã cedo de domingo eles já foram embora. Deu pra ver eles numa reportagem, porque tava um helicóptero já sobrevoando, né, as reportagens. O carro deles na saída. Aí deu pra ver, eles deram um zoom e tinha um rio. Deu um rio. E aí, tipo assim, ele desceu do motorhome pra tentar ver, tipo assim, por onde que eu vou passar e tal. Aí deu pra ver ele assim por fora, ele viu que tinha um lugar que a água tava menos assim. Ele foi pra lá, acelerou, passou direto. Conseguiu passar. Mas só foi ele que foi embora, porque a orientação no rádio era não ir. Eu tava com o rádio ligado direto, para mim a informação oficial era de lá do rádio, e algumas pessoas, não, mas no rádio tá passando uma gravação. Ok, mas se tá a mesma gravação, significa que é a mesma instrução. Né? E olha pro lado, você tá vendo algum camp indo embora? Você tá vendo todo mundo aqui? Então se tá todo mundo aqui, vamos ficar. Tem uma coisa que acontece quando a gente anda por lá, que vai degradando o chão. A gente, quanto mais andando de carro, vai piorando a situação. E aí a primeira pessoa que passa, mas quem está atrás vai sofrer mais, entendeu? E a gente está no maior evento de comunidade do mundo, que preza, né? Que um dos princípios é você ter um esforço cívico ali para viver com outras pessoas e viver em forma de comunidade. Para que você vai fazer isso, né? E aí o pessoal do nosso camp, eles entenderam isso. Muita gente queria ir embora, mas eles falaram, cara, tipo assim, a galera tá ficando, a gente também vai ficar. Na hora que um falou isso, eu falei, nossa, tipo assim, que legal. Eu queria ouvir. Que legal que todo mundo tá nessa. Era o que eu queria ouvir realmente. Fiquei feliz com essa atitude. E aí, domingo de manhã, a gente fez meio que um café da manhã comunitário lá no camp. A gente ligou a churrasqueira de novo. Como é que tava o estoque de comida lá? A gente tinha bastante também. Não passamos. Água. A gente fez uma contagem assim, quantas de água você tem? A gente passou por todo mundo tinha água suficiente. A gente tinha gasolina também, tava bem de gasolina. Comida tava ok também. Então, eu imagino que se a gente tivesse que sair na quarta ou na quinta, a gente ainda não ia ter problema. Acabamos saindo na segunda, nosso camp... Deu pra sair na segunda? Nosso camp todo mundo saiu na segunda, porque 9 horas da manhã eles anunciaram que ia abrir meio-dia. E eles começaram a desmontagem? Não, a gente já tinha desmontado. A nossa programação de desmontar já era... para domingo já tá tudo desmontado. E isso foi uma coisa ruim também da chuva, porque a gente guardou muita coisa suja, muita coisa molhada,
Tá, inclusive, tudo lá guardado ainda. Tá a gente stories. estamos tentando alguma coisa para ver se a gente consegue abrir. E aí a porta tá emperrada lá agora, a gente não está conseguindo abrir isso. Mas isso é uma preocupação ainda para a gente. Mas na segunda de manhã, depois desse aviso, a gente já começou, vamos então, vamos indo, vamos. Legal, fizeram a coisa certa. Como é que estavam os banheiros ali da redondeza? Estavam ok. Assim, eu falo que banheiro do Burning Man é melhor que qualquer banheiro químico que existe. É muito limpo, é impressionante isso. Só que com a chuva, os carros pararam de passar, então não recolhiam o que estava no banheiro e começou a acumular. Então, de sexta a segunda, não foi recolhido nada. Mas tava ok. Tipo assim, tinha um excesso de lama lá no chão. A água não chegou a bater na bunda. Não. Você tinha alguns, eu já sabia alguns, assim, olha, esse aqui tá melhor, esse aqui tá pior. E o nosso camp não tinha. Amor, ó, vai no da direita lá que isso aí tá dando, né? O feed tinha, né, um banheiro lá de vocês. A gente tem um banheiro ali dentro mesmo, do próprio camp. Já é uma estrutura maior, mais tranquila lá. O nosso era muito perto do banheiro, assim, a gente andava 3 minutos no máximo. Mas pra você chegar. tava de RV também, que deu pra salvar um pouquinho de alguma coisa. A gente tinha uma regra, algumas regras do RV, era 1 xixi por dia e o número 2 era proibido. Depois da chuva, a gente não tinha como mais fazer um xixi por dia. Era quando tivesse com vontade. Isso eu até mudei um pouquinho também. Eu tava tomando muita cerveja. Eu parei um pouco de tomar cerveja por causa Inteligente. disso. Você vê, tem que pensar em tudo, né? Até adapta. na quantidade de cerveja. Falar, não vou beber pouco porque... Você se adapta. A capacidade do ser humano se adaptar. Sim. As garrafas de água também, tipo assim, eu que sou homem, né? Era eu de homem, mais 3 mulheres no navio. Então, já, tipo assim, em vez de usar o vaso, eu vou usar uma garrafa. Eu comecei isso e, tipo, a gente também não encheu o nosso reservatório. Legal. Ficou ok. Como é que estavam os banheiros lá, Gustavão? Tava bem tranquilos. Não tem o que falar, assim. O pessoal no feed também é muito... Eles são bem rigorosos no sentido, assim, eles não abrem esse banheiro para quem não é do camping, né? Extremamente proibido utilizar. E isso, inclusive, foi uma das atividades novas que a gente acabou assumindo, que foram os turnos noturnos, assim, de vigia. De guarda. De guarda. Eles estavam um pouco com medo porque como era um camp que foi anunciado, que ia ter comida e tal, que as pessoas chegassem lá, pegassem as coisas... Porque é tudo aberto, você não tem um cadeado que fecha o lugar, né? E aí a gente se revezou na guarda noturna, foi uma experiência interessante também. Legal. Nova experiência. Os anos que eu fiquei lá ainda não precisava ter guarda noturna, mas né, a ocasião trouxe a necessidade. Eu peguei a cadeirinha, sentei ali, e a volta e meia passava alguém, a gente conversava. Então foram esses pequenos ajustes. Teve um racionamento de água, o pessoal pediu para cuidar mais em banho. O banho lá tem água quente, né? Então no primeiro dia eles tiraram água quente, então era um banho gelado, mas no dia seguinte eles já voltaram com água quente. Foram pequenos ajustes. Para mim, assim, a dificuldade em particular minha era realmente a locomoção ali, você andar. Eu sofri bastante assim, de colar as coisas na bota e eu não tive muito sucesso nas adaptações. Não, a sacola, a coisa arrebentava, não sei. E aí eu também comecei a andar descalço e descobri, como os banheiros eram muito bons, eu conseguia fazer uma higiene boa depois no final do dia. Mas foi assim, você olha hoje para trás, você não vê, né, todo esse caos que se implantou. Eu acho que a gente ficou sabendo lá durante o evento, eu estava totalmente desligado do celular. A gente até tinha internet ali, mas eu não quis nem ligar a internet. Mas as notícias de fora começaram a chegar e super interessantes. Era essa pergunta que eu ia fazer agora. Vocês estavam tendo acesso às notícias de fora que, na sua maioria ou não na sua totalidade, eram exageradas. Né? Então, o que vocês estavam ouvindo lá e o que vocês estavam passando? Esclarece isso. Isso foi muito interessante. Acho que até seria acho que um assunto, né, um tema para uma conversa ainda mais profunda. Mas ali foi um prato cheio, né, para se vender notícias. Né? Você tinha as imagens que eram impressionantes, né, de uma coisa muito surreal, assim.
realmente esse mundo pós-apocalíptico, né? Que eu falei que eu vi, essa imagem ficou impactada na minha cabeça. Eu olhei e assustei também. Então eu fico imaginando, poxa, imagina quem trabalha com notícia, qual que é o objetivo de quem está vendendo a notícia? É que tenha clique, é que tenha acesso, é que tenha audiência. Esse é o objetivo principal, obviamente, informar, né? Manter a população informada, mas quando você tem um prato cheio, uma coisa tão peculiar, tão fora da curva, isso é sinônimo de faturamento, né? Então você também tem que entender esse lado e entender que é parte do jogo, né? A minha Aquele velho imagem... ditado, falem bem ou falem mal, mas falem de Fale de mim, né? Ou os caras ali viram um prato cheio para isso, e eu lembro que a minha imagem também me impactou, então todo mundo acha que a hora que vê as imagens também se impacta, mas depois se você vai a fundo e você entende realmente o que aconteceu, é isso, assim, as pessoas foi um movimento que quem manteve a calma, né, quem passou calma também, como vocês fizeram lá pro pessoal do camping de vocês, obviamente que não saiu ileso, né? Foi muito difícil, foram 2 dias muito difíceis. Não durou o evento inteiro, não foi o evento inteiro, não estragou a experiência. Foram 2 dias de dificuldade, né? Só que 2 dias de experiências diferentes, de um renascimento. Na domingo à noite o pessoal saiu, no domingo durante o dia eu ainda consegui ver algumas instalações de arte que eu não tinha conseguido, já conseguia andar de bike. Então a vida voltou ao normal, mas foi muito interessante, assim, vinha as notícias, tá saindo na CNN, não sei o que lá. Aí teve 2 amigos lá do camp que saíram com a foto na CNN internacional lá, a foto dos 2, e aí isso circulou o print. Então a gente estava ali, a gente estava tranquilo, né? A gente obviamente comunicou os familiares, não se preocupe, tá tudo certo. E vai passar, assim como passou. Então, eu acho que realmente é muito importante isso, Posetti, esse passo que você está abrindo e trazendo, né, essa preocupação de informar, porque é um veículo que que as pessoas realmente podem confiar, que não vai ser nada maquiado, não vai ser nada sensacionalista, transmitir a verdade, né? Então, eu acho que esse também é um movimento muito bacana hoje das redes sociais, desses movimentos de podcast, que são alternativas às grandes mídias, né, que estão muito mais preocupadas em faturar, em ter clique, e fazer uma notícia mais sensacionalista em cima de algo que realmente é muito interessante, muito, né, rico. Então, poxa, legal, obrigado por abrir esse espaço de uma forma tão competente também. Prazer, né, irmão. Muito obrigado pelas palavras. E você, Rodrigão, como ecoou essas notícias sensacionalistas por lá? Eu ouvi alguém dizendo que tava, gente, está sendo no jornal e é estado de emergência. E eu não sentia isso, mas eu falava assim... Falou, uai, será que é aqui mesmo? Que tá acontecendo isso mesmo? Eu ouvi dizer que morreu uma pessoa também. Como todos os anos, mais de uma, que a galera não fica nem sabendo às vezes. Não, eu não sabia mesmo, mas ouvi dizer. Eu falei, eu ainda li no site do Burning Man que disseram a princípio que tinha sido por causa de um choque elétrico e depois um legista levantou a lebre que poderia ter sido uma overdose. Então não está nada confirmado e isso está no site. A se observar então, né? Isso eu não vi. E numa cidade com 70 mil pessoas, né? Exatamente. Num bairro morre mais gente do que isso. Com certeza. 70 mil pessoas. E aí eu queria avisar minha mãe. Tipo, olha, vou avisar minha mãe, porque ela deve estar vendo isso, deve estar preocupada. Um momento, meu celular pegou, assim, para fazer ligação, eu liguei para ela. Falei, mãe, estamos aqui, isso era domingo. Não sei ainda quando a gente vai sair, pode ser que a gente vá amanhã, mas ainda não sei, mas tá tudo bem, eu tenho tudo, não tô precisando de nada. Beleza. O que foi engraçado é que depois que eu liguei para ela, eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos e ela tava vendo as notícias, Olguinha, o negócio tá feio aqui, não sei o quê. Aí ela desesperou. Começou a chorar, não sei o quê. Mas, mãe, tudo bem, vai. Tá. Mas eu tava bem, mãe. Teve uma notícia que chegou até a gente, falou, saiu no Fantástico. Aí todo mundo, nossa, saiu no Fantástico. Não vi no Fantástico, mas no G1 já tava. Falaram que saiu no Fantástico. Obviamente a gente tava lá, não viu. E aí foi legal também, interessante, curioso. Eu, depois do Burning Man, ainda fui pro Lake Tahoe. E daí ainda ali eu já estava offline, mas já ligando, tratando de algumas coisas de trabalho, que eu já não conseguia mais adiar, tinha que trabalhar. Mas eu deixei para responder os amigos mais tarde, até quando eu estava no Brasil. Alguns porque eu queria... 20 dias depois chegou, e aí, irmão? Tava muito desligado, assim, é muito louco a volta, né? Você voltar para a realidade é um impacto. E você não quer só responder, tá tudo bem. Não, você quer realmente passar tudo que você viveu, a profundidade e tal. Então, quando a gente conversou, realmente
realmente a gente, né, falou, pô, precisamos encontrar, precisamos conversar. Mas foi muito interessante, assim, a volta abriu as mensagens dos amigos preocupados e tal. E eu não fazia ideia que realmente as pessoas estavam preocupadas, né? Falei, caramba, acho que realmente isso... Você vê o poder, né, de uma notícia mal transmitida, né? Mas foi interessante. Daí a oportunidade também, a deixa de você ligar para a pessoa, para o amigo e contar toda a história, toda a experiência. Eu acho que isso é o que você falou, fale bem ou fale mal, quem bate o olho, quem se identifica, surge aquela sementinha, né? Fala, pô, eu vou começar a entender o que é isso, vou começar a pesquisar sobre isso. E no meu caso foi isso. Eu acho que é isso, essa sementinha, né? Para mim, o Burning Man começa quando você decide fazer. Porque você vai começar a estudar, vai começar a ver o que precisa, escolher a roupa que você vai usar lá, que vai se identificar, que vai se expressar de alguma outra forma, o que você vai levar para comer, o camp que você vai ficar. Então essa sementinha eu tenho certeza que espalhou e acendeu em muita gente. E o podcast aqui, o que a gente está fazendo, eu acho que só reforça esse plano, essa decisão de ir, né? Que realmente é algo que eu acho que vale muito a pena para quem realmente está a fim de viver uma experiência fora do comum, né? Enxergar a sua vida de uma outra perspectiva, porque você realmente vive um mundo totalmente diferente que você está acostumado. E eu acho que é muito válido realmente para o crescimento pessoal. Assim, uma experiência dessa não passa batido. Você não vai lá, bate e volta e não consegue tirar pelo menos nenhuma lição, né? Para se tornar uma pessoa melhor, para entender o mundo melhor, para se entender melhor. Eu acho que todas essas experiências são isso, são uns mergulhos dentro da gente que a gente busca né, entender e enxergar a vida de uma outra perspectiva. Acho que isso é muito válido. Assim. Maravilhoso, senhores. O papo tá muito bom, mas eu queria fazer uma pergunta final para vocês. E aí, depois disso tudo, experiências, chuva, lama, caminhadas gigantescas, vocês voltariam pro Burning Man? Opa! Eu tinha um plano de voltar só em 2030, que já foi por cortado e a gente quer ir antes. Que bacana, meu amigo. Quer voltar muito antes. Por conta dessas experiências e por conta dessas novidades que vocês viveram lá. Também pra gente ficou um pouco de incompletude. A gente não viu o homem queimar, não vimos também a queima do templo, então acabou sendo um pouco frustrante pra gente. Né? Parece tipo assim, putz, eu fui no Burn, mas não vi o Burn. Então, pra gente faltou isso, mas não deixou de ser bom. Eu achei bem legal e outras pessoas que eu conversei, já fui em 3 burns, né? Nos 3 que eu fui, conheci pessoas novas, sempre conheci pessoas que estavam indo na primeira vez e vi pessoas não voltando, falaram, essa foi a única, não vou voltar mais. Esse ano não conheci ninguém que falou, não volto. Isso foi impressionante. Com certeza, vou voltar. Eu já Estaremos lá ano que vem? Com certeza, meu com amigo. Isso, hein, irmão? Se Deus quiser, se né, for possível, isso. Trabalho financeiramente, mas o desejo vamos trabalhar, vamos batalhar e se organizar, criar essa realidade também, né? Mas quero voltar. Eu durante o Burning eu já fiquei muito interessado pela experiência também de estar num RV, né, num trailer. Ele exige mais planejamento, exige-se mais planejamento, né, mais preparação, investimento, dependendo, né, de como você vai dividir, com quantas pessoas, qual é um pouco relativo, mas assim eu fiquei muito interessado e já colei num amigo de Los Angeles que estava no camping nosso, no feed, e que estava de trailer. Eu colei muito nele, a gente passou uns 2, 3 dias conversando sobre, eu falei, olha, eu vou dirigir de volta, eu quero dirigir o seu trailer, quero aprender. E aí eu estou muito, muito empolgado assim, com essa possibilidade também, que vai ser um outro universo de preocupação, né, de planejamento, de estudo, mas que eu acho que vai ser uma experiência legal também, vai complementar assim, essas duas. Com certeza. E, por favor, esteja lá. Estou planejando isso, com toda certeza. Então, maravilha. Senhores, considerações finais, dicas, o espaço é de vocês. Queria agradecer o convite, foi muito legal estar aqui passando a experiência. A gente não consegue explicar o que é o Burn, você tem que ir lá para ver. Eu acho que todo mundo vem aqui e fala isso, né? É um pouco clichê, mas não adianta. A galera não vai entender até que vai. Exatamente, mas é uma experiência realmente única. O que eu gosto de passar também é tentar viver os princípios fora do Burning Man. Não dá para fazer isso 100%, mas o que você conseguir de fazer os princípios, você vai ver que, tipo,
sei lá, eu acho que você vai acostumando a viver com isso. E o que faz lá ser tão legal é você viver essa forma diferente, né? Que são os 10 princípios. Então eu tento ao máximo fazer isso no meu dia a dia. Sem dúvida. Os princípios é algo a se falar muito. Nós vamos ter episódios aqui só falando dos princípios. Na verdade, já era para estar tendo, mas eu acho que esses assuntos vão vir antes da gente entrar nesses princípios. Gustavão, Perfeito. Considerações finais? Cara, primeiro agradecer, foi incrível essa conversa, muito, muito legal estar aqui, passando um pouco dessa experiência. Agradecer ao Rodrigo também pela companhia, a parceria, foi bem legal. Cara, é difícil de falar realmente, assim, acho que o Burning não é para todo mundo, né? É uma experiência que não é para todo mundo, não é porque você gosta de música eletrônica que você vai ter uma experiência legal, não é porque você gosta de arte, não é porque você gosta de viajar. Eu acho que você tem, se surge aquele desejo, aquela vontade, estuda, se informa, né? Mas aí se sentir o chamado realmente, faça esse esforço, porque é uma experiência única que você consegue trazer lições e reflexões para realmente voltar muito diferente e enxergar o seu trabalho de uma outra forma, o seu dia a dia de outra forma. Não é um papo assim, sabe, de filosofia de bar, não. Realmente é uma experiência muito diferente, muito impactante. É muito difícil voltar da mesma forma como você foi, né? Maravilhoso. Adoro ouvir isso. E os princípios realmente eles são como se fosse um turbo, assim, né? Eles dão uma catalisada, né, nessa ideia mesmo de toda essa experiência. Não é um evento, é um experimento social que existe desde 82, 83, 86. Então, esses princípios foram construídos ao longo desse tempo. E todo mundo que estava lá ajudou a construir. O FID ajudou a construir essa ideia do giving, né? Todas as pessoas lá. Então, não foi algo que foi imposto. Uma organização, uma produtora que botou isso e criou. Não, foi algo orgânico que veio de dentro do ser humano, que ele era a possibilidade de ele expressar, né, esses princípios. Eu acho que o ser humano tinha de mais primitivo e mais bondoso ali. E aí criar essa realidade, que é uma cidade que eu brinco que é uma cidade utópica, que é o que o ser humano tem de mais primitivo e mais bondoso, eu diria assim. Primitivo, que são aqueles desejos, né? Tanto a bondade como as qualidades e os defeitos, né? Isso fica muito escancarado ali, aquela máscara social cai, né? E eu acho que é importante passar para pessoas que eu não gosto de falar perrengue. Você não vai passar perrengue, você vai passar dificuldades, contratempos, mas o perrengue é uma coisa um pouco, pelo menos para mim é uma conotação um pouco inesperada. Não, você sabe que você vai encontrar dificuldade. O deserto é muito quente, o deserto não é um lugar inóspito, mas essa dificuldade, esses desafios, eles tiram essas máscaras, eles tiram a gente da zona de conforto e a gente fica ali, primitivo, como se fosse nu, né, despido. Então você vai ser o que você é. Pode ser uma descoberta para você mesmo, pode ser uma descoberta para as outras pessoas. Então é uma experiência assim, se você tiver coragem, se você tiver vontade de mergulhar dentro de si, ter uma experiência, obviamente, se divertir, fazer festa, ter contato com outras pessoas, viver a arte, né, vivenciar a arte, esse lugar pode ser sim uma experiência incrível e fascinante. Vá com coragem, com fé. É um ato de fé também. É um ato de fé. E volte melhor e maior e volte renovado. E cá estamos para levar as informações e fazer com que todos vão da melhor maneira possível. Exatamente. Ô, Gustavo, eu gosto de falar que o desafio, né, engrandece, né? Fica fácil ficar legal. Depois que passa, né? Ou depois você vê que você superou aquilo. Sim, a gente vai lá, constrói e tal, não sei. Quando você faz, putz, olha o que eu fiz. Exatamente. Senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês. Foi um prazer tê-los aqui. Muito obrigado. Gostou do papo? Compartilha, manda pros amigos, comenta aí e fica ligado que sempre vai ter mais informação por aqui. Um abraço, até a próxima. Valeu.